O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos na segunda semana do tempo comum, nesta segunda-feira. Como já disse no início desta celebração eucarística, todas as segundas nós somos convidados a rezar particularmente pelas almas do purgatório, especialmente aquelas mais esquecidas, mas também aqueles nossos familiares, amigos, pessoas que nós dedicamos também à misericórdia do Senhor, confiando que em breve contemplarão a Deus face a face, se ainda não estão. Dessa realidade, portanto, é que recordamos que, para estarmos diante do trono e do Cordeiro, vestidos com roupas brancas, alvejadas no sangue do Cordeiro, como nós escutamos lá no livro do Apocalipse, ainda se faz necessário um período de purificação. Até a dor do luto, o choro que nós passamos muitas vezes, por ocasião da morte de alguém, de um ente querido, mas com a esperança de ressurreição. Por isso que, mesmo esta situação da perda de alguém, nós ainda celebramos com o fio de esperança e razões de alegria, inclusive. Sabendo desta realidade, e na liturgia da palavra de hoje, nós ouvimos no primeiro livro de Samuel, e brevemente gostaria de comentar este trecho. Na semana passada nós escutávamos o chamado de Samuel, para ser o profeta de Deus, e depois de aos poucos o profeta ser escutado pelo povo, tem um determinado momento que o povo pede que Samuel escolha um rei, que eles queriam um rei, nós queremos um rei para governar a cada um de nós. E aí, primeiro Samuel fica irritado com isso, mas vai falar com Deus sobre isso. Fala: Senhor, olha, eles estão querendo um rei. Como assim? Que história é essa? E aí Deus fala: olha, Samuel, eles não estão se rebelando contra você, mas estão negando a mim. Se eles querem um rei, dê um rei a eles. E então é consagrado, é escolhido Saul como rei de Israel. Acontece que, como nós ouvimos no dia de hoje, Saul começa a não fazer a vontade de Deus, apesar de o Senhor se agradar das coisas, dos sacrifícios, dos holocaustos, das ofertas dos animais, tem um determinado momento que Saul, apesar disso, não é obediente. Tanto que chega um determinado, no trecho que nós ouvimos hoje, Samuel disse a Saul: basta, deixa-me dizer o que o Senhor me revelou esta noite. E aí então conta, que o Senhor não se agradou da desobediência de Saul. E Saul então
responde: olha, mas eu obedeci ao Senhor, realizei a expedição a que Ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá, exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então está dizendo assim: a gente deu dízimo, a gente fez aquilo que não é certo, mas a gente deu dízimo. É como se fosse assim, traficantes, né, fossem lá, lucrassem e ficassem ricos com o dinheiro que vendem de droga para as pessoas, né, para pessoas do dia a dia, e desse uma parte do dízimo achando que está tudo certo, né? Mas a gente já deu o dízimo, a gente fez a vontade de Deus, a gente obedeceu ao Senhor, porque mandou dar o dízimo. Ora, mas de onde vem esse dízimo não é um dinheiro lícito, não faz bem a esta realidade. Entendem? É a mesma coisa. Então a gente está fazendo lá uma prática de corrupção, uma lavagem de dinheiro na minha empresa ou coisa do tipo, mas eu fiz a minha parte, eu dei uma parte para Deus, está tudo certo. E aí então o Senhor obviamente não se agrada dessa realidade. Então Samuel replicou: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios, ou quer obediência à sua palavra, né? O que o Senhor quer na verdade? Ele quer que na obediência à sua palavra nós ofertemos sacrifícios, nós ofertemos a doação das nossas vidas, a oferta do nosso viver. É isso que o Senhor deseja, mas muito mais a escuta da sua palavra. Não é à toa que Jesus, quando vem ao encontro de nós, ele abole, né, o sacrifício de animais. Não é mais necessário, porque ele mesmo se sacrificou, e no sacrifício de Jesus nós completamos os seus sofrimentos, como nos lembra São Paulo, né? Toda vez que nós sofremos, nós somos convidados a completar os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, ter os mesmos sentimentos de nosso Senhor quando sofre, e quando também, portanto, deseja ardentemente estar conosco, permanecer conosco, somos convidados a obedecer, ou seja, também estar com Ele, permanecer com Ele, como escutávamos na liturgia deste fim de semana. Então, a obediência, nos lembra Samuel, vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. Então, está dizendo Samuel aqui, Deus está desejando mais a docilidade da alma, né, uma alma dócil, uma escuta atenta ao Evangelho. Claro que aqui ainda não havia o Evangelho, né? Não havia Jesus Cristo, no sentido de Jesus encarnado, né? Aqui só se conhecia o Deus único. Então, há mais agrado ao coração de Deus esta docilidade do que gordura de carneiro, né? E Deus se agrada, é óbvio, do sacrifício também dos animais nesse momento, mas o agrado infinitamente maior deve brotar do coração. Por isso, quando ofertam um animal, está aqui querendo, na verdade, fazendo com que a minha oferta de vida seja depositada diante do Senhor. Nós vamos escutar nas primeiras semanas do tempo da Quaresma, o Senhor dizendo: olha, não as vestes, mas o peito, o coração o Senhor quer que eu rasgue. Porque que adianta eu pegar, rasgar as vestes, né? Porque na época se tinha muito essa prática, essa situação de pegar, rasgar as vestes em ato de reparação, de penitência ou coisa do tipo, mas lá no fundo não estão nem aí com nada. Então é isso que está dizendo também o profeta: olha, não as vestes, mas o peito o Senhor manda rasgar, porque se agrada. O rasgar as vestes deveria ser sinal, lembrança de que eu quero rasgar o peito, para que o Senhor tenha lugar para adentrar, para permanecer, para fazer com que este coração ferido possa então ser curado, restaurado pelo Senhor e para o Senhor. É isso que está nos lembrando então Samuel. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Minha gente, Samuel está dizendo que idolatria, muito mais do que construir imagens para adorar como deuses, né? Porque Deus proibiu que construíssem imagens para adorar como deuses. Então irão lá, por exemplo, quando estavam saindo do Egito, né? E o povo construiu um bezerro de ouro para adorar.
Deus repreendeu essa realidade. Deus disse que isso não era bom. E pelo contrário, né, até queria acabar com o povo. Né, vamos acabar com essa história. Porque adoraram aquela imagem, aquele bezerro como seu Deus. Aquele bezerro que eles acabaram de fazer, eles começavam a adorar, louvar, dizendo que foi este bezerro que tirou eles do Egito. Gente, eles tinham acabado de fazer o bezerro. Povo de cabeça dura. É isso que estava dizendo. E aqui Samuel está dizendo: a idolatria é fazer a minha vontade. A rebelião, portanto, e rebelião aqui no sentido de não escutar a palavra, a vontade de Deus, não colocar em prática os desejos do Senhor em nossa vida, o faça-se a tua vontade na terra, assim na terra como no céu. Esta é um ato de idolatria, né? Eu estou adorando a mim mesmo, a minha santa vontade, o meu desejo, as minhas vontades, e aí eu vou deixando crescer esta vaidade, este orgulho, esta ganância de fazer com que não só eu faça a minha vontade, mas querer que os outros também façam. É um ato de idolatria, obstinação, um pecado de magia. É isso que está fazendo uma comparação aqui por parte do profeta Samuel. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Lembram-se, né? Então, que depois, na sequência, Deus vai escolher o rei, como rei para Israel, o Davi, né? O menininho ainda, que estava cuidando de ovelhas, né? Que tinha, então, esta realidade, mas isso nós vamos escutar mais adiante, né? Com a liturgia da palavra. Com o evangelho de hoje, retirado do evangelista Marcos, nós escutamos então o Senhor convidando o povo para uma realidade que precisamos também estar atentos. Veja, os profetas sempre ensinavam a importância do jejum para que o povo estivesse à espera do Messias, né? Então, em todo o Antigo Testamento, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, ensinavam corretamente, inclusive, que eles deveriam estar à espera do Messias, e um destes sinais de mostrar e educar o nosso corpo para a espera daquele que deveria vir, era a prática do jejum, né? Além das orações, além de conhecer as Sagradas Escrituras, etc., nós precisávamos ter a prática do jejum. O jejum nos ajuda a dominar as nossas paixões. O jejum nos ensina a ter, fazer com que as nossas orações sejam um pouco mais fecundas. E agora, portanto, percebemos essa realidade. E aqui então, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus estavam jejuando nesse momento e perceberam que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E vão questionar ao Senhor, né? Olha, por que tal fulano e aquele outro também estão jejuando e vocês não? E Jesus então diz: olha, qual a necessidade deles jejuarem nesse momento, se o noivo está com eles? Nessa festa que o noivo está presente ainda, eles não precisam jejuar. Ou seja, vocês jejuavam à espera do Messias. O Messias sou eu. Não há razão pela qual fazer jejum nesse momento. Vocês faziam jejum, né, exatamente à espera do Messias. E aí diz o Senhor que depois o noivo seria retirado, e aí sim deveriam voltar a fazer jejum. E nós sabemos que depois, né, que Jesus ressuscita no terceiro dia, 40 dias depois, Jesus sobe aos céus. É claro, ele permanece conosco porque Deus se faz presente em todos os lugares, em todos os instantes, porque ele é onipresente, não é? E especialmente através da Eucaristia, dos sacramentos, através de uma palavra que as pessoas nos apresentam, através da sua palavra, a Sagrada Escritura. O Senhor verdadeiramente se faz presente, mas ele nos foi tirado. Então nós somos convidados, nós estamos no tempo do jejum, porque estamos à espera da segunda vinda de Jesus, e à espera desta segunda vinda, então também nós somos convidados a jejuar. A igreja nos exige ao menos 2 vezes ao ano o jejum obrigatório.
nas quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, né? Então é um jejum obrigatório, o jejum da igreja. Toda a igreja jejua nestes 2 dias, porque o Senhor nos foi tirado. Nós não estamos com o noivo junto de nós. Então, obrigatoriamente, a igreja nos convida a guardar o jejum, né, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E que jejum é este? Não é um jejum como nós achamos às vezes que é, né, obrigatório. O jejum obrigatório é comer uma refeição completa e 2 outras incompletas, né, que não chegam a ser uma refeição suficientemente que enche a barriga ou coisa do tipo. Então eu faço uma, por exemplo, vou tomar o café completo, se a gente toma muito café, né, ou de manhã, ou coisa assim, ou então o almoço, ou então a janta, uma refeição completa, vou escolher uma delas, e as outras 2 eu faço só belisco, né, como ali alguma coisinha, né, ou como alguma coisa mais leve. Então à noite, sei lá, tomo um caldo, uma sopinha, uma coisa assim. É assim que se pratica o jejum que a igreja nos exige. Aqui está liberado, é claro, as pessoas com menos de 14 anos, aqueles com mais de 65 anos, as grávidas, aquelas pessoas que trabalham com trabalhos pesados, né, que também às vezes precisa do alimento, e também aqueles que tomam medicamento, as grávidas, aquelas que estão dando de mamar, né, as crianças, esses estão liberados do jejum, certo? Mas também existe a exigência por parte da igreja da abstinência de carne em todas as sextas-feiras do ano, todas, sem exceção, né? Às vezes a gente acha assim que a abstinência de carne é só na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Também, né? É jejum e abstinência de carne nas quartas-feiras de cinzas e na sexta-feira santa. Mas em todas as sextas-feiras do ano, abstinência de carne. E aí a gente fica assim, mas qual a necessidade disso? Né? Gente, se a gente não dá conta de tirar em um dia na semana a carne, como que a gente vai dar conta, né, de situações muito mais difíceis, de arrancar o pecado que está encrostado em nós? Então a igreja vai, sabendo dessa realidade, vai exigindo coisas pequenas para a gente, porque na obediência vai fazendo sentido o sacrifício, aquilo que nós escutamos na primeira leitura. Na obediência, na escuta da palavra, naquilo que o Senhor está nos pedindo, então vai fazendo sentido, né, o sacrifício que eu faço. Nesta obediência das pequenas coisas, o sacrifício, o jejum, a penitência, a oração, aquilo que eu vou colocando em prática, isso vai fazendo sentido e vai ecoando na minha vida. Mas claro, eu posso daí fazer outros tipos de penitências, outros tipos de jejum em outros momentos da minha vida, né? Existem os jejuns bíblicos, jejum de Esther, jejum de Daniel, não é? Existem outros tipos de abstinências. Então, por exemplo, a abstinência em favor do ano de São José. Então oferta uma fruta a São José, né? E aí a fruta pode ser qualquer uma, mas às vezes coloca-se, né, o café, ou então o refrigerante, tira-se o chocolate no tempo da quaresma, não sei. Então é possível fazer outros tipos de penitência, outros tipos de jejuns, outros tipos de abstinências, para que assim a gente vai conseguindo primeiramente dominar o nosso corpo, dominar a nossa carne, porque lembram-se que ontem, na segunda leitura, nós éramos convidados a perceber que nós somos convidados a santificar a alma, mas também o corpo, porque o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo, né? Então, se o Senhor é para o corpo, eu preciso santificar este corpo, para que o Senhor encontre um templo, uma morada, um santuário digno de moradia. Por isso, então, eu preciso preparar. E eu preparo de que forma? Quando a gente vai limpar a casa, vai fazer uma faxina, né, no armário, a gente tem que tirar tudo que está lá dentro, né? Você vai fazer uma faxina, precisa tirar tudo. Então eu vou lá, por exemplo, no meu guarda-roupa, vou tirar tudo que tem lá, já vou aproveitar, ver se tem alguma roupa que eu não serve mais, uma roupa que às vezes já não condiz mais comigo,
né? Ou coisa do tipo, eu já vou mandar embora. Aquilo que presta, eu vou dar para alguma pessoa que está precisando. Se não presta, eu vou botar fora. Aquilo que precisa lavar, dar uma lavada de novo, já vou colocar para lavar. Eu vou tirar a poeira, eu vou tirar as teias de aranha que apareceu por ali, para que a traça não apareça e destrua tudo aquilo que ali está. É assim também com as nossas vidas. De tempos em tempos, a igreja nos convida primeiro a ter uma limpeza do dia a dia, que é como se fosse então só dar uma varridinha, passar um paninho, coisa assim, mas de vez em quando a gente precisa de uma faxina. Então, toda semana a gente faz pelo menos a abstinência de carne, esta varridinha onde o padre passa, né? Mas, de vez em quando, no tempo da quaresma, no tempo do advento, né, nós somos convidados a fazer uma faxina, a dar uma organizada um pouco melhor em casa, a preparar melhor o templo do Espírito Santo. Então a gente tira a quinquilharia, aquilo que não presta manda embora, numa confissão bem feita, não é? Nós precisamos também buscar santidade de vida nas nossas ações, no nosso proceder. É isso que o Senhor está apresentando com o Evangelho quando diz: olha, quando o noivo não estiver mais com vocês, eles então farão jejum. A penitência, ela é necessária para dominar o corpo, para santificá-lo e para voltar a nossa atenção ao Senhor. E por que a abstinência de carne, por exemplo? Porque tanto a abstinência como também o jejum. Quando nós estamos muito pesados, a gente não tem coragem muito de rezar, né? Imagina depois um calorão desse que está fazendo nos nossos últimos dias, você comer uma feijoada bem gorda, gostosa, bem na hora do almoço, aí você combinou para rezar o terço da misericórdia às 15h, né? Você vai dar certo? Não vai dar certo, gente. Vai meditar a palavra, eu vou rezar agora com a palavra de Deus. Não vai, não vai. Você pode até começar ali, mas daqui a pouco você já está pescando, né? Essas missas, né, que a gente percebe que às vezes fica em horário um pouquinho diferente ou coisa assim. Eu tinha muita dificuldade no seminário com as missas das 5h até 6h30. Sempre tive dificuldade com esse horário, né, com missas e coisa, com as orações das vésperas e coisa do tipo, né? De vez em quando tinha que dava uma pescada. É um horário difícil para mim, complicado, né? E ainda imagina se eu pego e invento, né, de comer um monte, almoço um monte, né? A gente percebe na missa às vezes, né, pessoas que estão lá quase babando, já morrendo de tanto que está dormindo, mas muito provavelmente, claro, tem cansaço, obviamente, mas às vezes porque não se preparou. Eu vou participar da missa, eu pego lá, mando ver, né? O almoço que eu almocei, ainda sobrou um pouquinho, às 16h, a missa é 5h30, eu vou comer alguma coisinha aqui, né, para não dar fome na missa. E aí eu mando ver num lanche, num negócio, sei lá o quê. E aí eu vou ficar pesado, não vou dar conta, porque o sangue vai todo para o estômago, né, para dar conta daquilo tudo que você comeu, e aí você vai ficar sonolento, vai ficar difícil rezar, vai ficar complicado para você. É isso então que o Senhor está nos mostrando, o desejo de estar na sua presença. Então a gente come alguma coisa mais leve. Você vai comparar, por exemplo, quando você come um peixe e uma costela daquela bem gorda assim, gostosa, né, com umas batatas e uns negócios assim, não tem como comparar, né? Você come um zoião, um ovo, não tem como comparar. É claro que quando a gente come, né, a carne, quando uma feijoada, né, uma coisa assim, geralmente a gente custa mais para digerir, isso deixa a gente mais sonolento, mais difícil, e isso vai fazendo com que eu não consiga rezar melhor. E aí, quando eu entro num estado de preguiça, né, já que eu pequei como gula, eu entro numa preguiça, e isso vai me gerando também a dificuldade com a castidade, isso vai me gerando uma dificuldade na ira, porque daí qualquer coisa, se alguém me cutuca, se alguém fala alguma coisa, eu já respondo de um jeito, já bato a porta, já faço não sei o quê, e aí uma coisa vai puxando a outra. Por isso, irmãos e irmãs, aquilo que nos lembra o salmista no dia de hoje: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Vamos conseguir
né, com a graça de Deus, proceder com as coisas pequenas, com as coisas do dia a dia, porque o Senhor quer derramar abundantes graças sobre a nossa vida, mas para isso a gente precisa ser renovado por Ele. Ele mesmo nos diz, né? Eis que faço nova todas as coisas são renovadas em Cristo, e Ele quer colocar o vinho novo, o vinho da alegria, o vinho da esperança, o vinho da caridade, o vinho da prontidão. Tudo isso o Senhor quer colocar nas nossas vidas, mas se a gente está sendo odre velho, se a gente não faz a faxina necessária, se a gente não zela e cuida do odre, quando é colocado vinho novo, nós não suportamos e explodimos. Vai odre e vinho para o chão, igual remendo, né? Se a gente está precisando de um remendo numa calça de trabalho, geralmente a gente vai pegar de uma outra calça que já não está prestando mais, já não serve para mais nada, e vai colocar lá o remendo. Não vai comprar um tecido novo só para colocar o remendo. Remendo novo em roupa nova, remendo velho em roupa velha. E o Senhor nos faz sempre novos, sempre novos. O sacramento do batismo faz com que a gente seja renovado em Cristo Jesus. O homem velho que é sepultado no batismo, e nasce este homem novo. Entendam, o homem aqui, ser humano, né? E depois desta realidade, nós somos renovados todas as vezes que nos colocamos diante do Senhor. Eis que faço nova todas as coisas. Depois rezem durante este dia, né? Com a música Eis que faço nova todas as coisas, do Eugênio Jorge. Sabiam que ela escreveu esta música aqui em Umuarama, num retiro há uns tantos de anos atrás, segundo ele, né? E ele estava pregando o retiro ali, e ele disse que escreveu esta música aqui em Umuarama. Que nós consigamos rezar com esta oração, com esta música durante o dia de hoje, para que assim, nos abrindo à graça, entendendo que Ele faz nova todas as coisas, nós consigamos estar abertos para o vinho novo da graça, da alegria, da esperança, da fé, do amor, para que cada vez mais, né, estejamos verdadeiramente dispostos a obedecer o Senhor, e assim fazer com que o nosso sacrifício encontre respaldo, encontre agrado no coração de Deus.